Etapa 18, aula 84, matemática. Aqui nós vamos estudar números com unidade de milhar, composição e decomposição, quadro de valor, ordem e classe, adição e subtração sem reserva, situações e problemas do campo aditivo e tratamento da informação. No caso, aqui nós vamos trabalhar com gráficos. Tanto você, professor, quanto você, aluno, pode encontrar atividades parecidas com essas que eu usei aqui nos livros Aprender Sempre, nosso livro de matemática e no livro de EMAI, Currículo em Ação, nas páginas mencionadas aqui. O nosso sistema de numeração é o indo-arábico e ele é um sistema de numeração decimal, ou seja, nós fazemos os agrupamentos organizados de 10 em 10. Sabemos que o cubinho vale uma unidade. A barrinha vale uma dezena, ou 10 unidades. A plaquinha vale uma centena, ou 100 unidades, ou 10 dezenas. E o cubo, bem grandão, que é um conjunto dessas 10 plaquinhas, vale 1 milhar, vale 1000. Eu vou apresentar para vocês aqui um outro instrumento matemático, além do material dourado, que é o ábaco. E no ábaco, eu tenho as posições aqui, ó, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, se eu sei que tem um número aqui na centena, eu sei que ele vale 100. Então, cada rosquinha dessa coloridinha aqui que está na centena vale 100. Cada rosquinha dessa azul na dezena vale 10. E cada rosquinha verde na unidade vale 1. Então, vamos observar aqui. Eu tenho aqui uma centena, depois nós vamos completar aqui. Uma dezena e 1, 2, 3, 4 unidades. Então, completando aqui, ó. Uma centena, uma dezena e 4 unidades. Qual que é o número que formou aqui, ó? 100 mais 10, 110. 110 com mais 4, 114. Então, nasceu aqui para nós o número 114. Agora, esse mesmo número no material dourado. Veja, eu tenho a placa que vale uma centena, que vale 100. Vamos completar aqui. A barrinha, que vale uma dezena, portanto 10. E 4 cubinhos, que valem 4 unidades. E aí, 100 mais 10. 110, com mais 4, 110 mais 4, 114. E aqui o quadro de valor. Na centena eu coloco o 1, na dezena eu coloco o outro 1 e na unidade eu coloco o 4. Está representado aí o número 114. E assim nós fizemos a decomposição e a composição do número 114. A sua professora de sala pode utilizar esse mesmo modelo ou um modelo parecido para fazer uma atividade como essa. Indique os números representados com as peças do material dourado. Depois, escreva-os por extenso. Então, vamos lá. Eu tenho a plaquinha aqui que vale 100. Então, vamos escrever aqui. 100 mais 1, 2, 3 barrinhas que cada uma vale 10. Então, 10 mais 10, 20, com mais 10, 30. Então, 30 ou 3 dezenas. E 1, 2, 3, 4, 5 unidades de cubinhos. E se eu somar 100 mais 30, 130. 130 com mais 5 vai surgir para nós o número 140.
e 35. Agora, vamos para o próximo. Observe aqui na letra D. Eu tenho uma plaquinha de 100. Estou aqui. 100. Depois eu tenho outra plaquinha de 100. Mais outra plaquinha de 100. Mais outra plaquinha de 100. Então, eu tenho 4 placas que valem uma centena, ou 4 placas que cada uma vale 100. Então, 100 mais 100, 200. 200 com mais 100, 300. 300 com mais 100, 400. Os outros modelos eu vou deixar para você fazer aí na sua casa. Lembrando aqui, escreva por extenso. Escrever por extenso é escrever o nome do número usando letras. Então, usando letras, você vai escrever 135 nessas linhas aqui. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer o mesmo exercício, só que utilizando os ábacos. Perceba que no primeiro ábaco, ó, na centena, eu tenho uma rosquinha. Então, ela vale 100. 100 mais... Vamos para a dezena. Vamos contar quantas rosquinhas tem na dezena. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Então, mais 50. Mais 2 rosquinhas na unidade, que cada uma vale 1. Então, eu tenho 2. E aqui nasce o número 152. E aí, eu vou escrever aqui 152. E, como eu já expliquei, se eu for escrever usando letras aqui, escrever por extenso, né? Eu vou usar letras para escrever 152. Vamos fazer o próximo aqui, a letra B, ó. Na centena, vamos contar quantas rosquinhas que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu sei que cada rosquinha vale 100. Então, vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Então, vou escrever aqui o número 700. Mais... Agora, as rosquinhas da dezena, que valem 10 cada uma. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 20, 30, 40, 50. E agora, as rosquinhas que estão na unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades. Igual, vai nascer o número aqui, ó, 700 mais 50, 750. 750 mais 9, 759. Então, aqui, ó, 759. Esse é o número que nasceu. 759. Certinho? Agora, nós vamos pensar no quadro de valor. Nós sabemos que o algarismo, ele tem o valor absoluto, né? Onde o 1 é 1, o 2 é 2, o 3 é 3, o 4 é 4, o 5 é 5, o 6 é 6, o 7 é 7, o 8 é 8 e o 9 vale 9 mesmo, tá? Isso é o valor absoluto de cada algarismo. Agora, quando eu vou escrever números usando esses algarismos, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, dependendo da posição que eles estão nesse número, eu vou ter o valor dele.
ele vai valer diferente, tá? Então, se o 1 tiver na centena, ele vai valer 100. Se o mesmo 1 tiver na dezena, ele vai valer 10. E se o mesmo 1 tiver na unidade, ele vai valer 1. Então, é necessário prestar atenção na posição que esse algarismo está ocupando no número. Veja que eu tenho 49. O 4, ele está na dezena, por isso ele vale 40. E o 9 está na unidade, por isso ele vale 9. E aí nós vamos decompor aqui, ó. 40, porque o 4 na dezena vale 40, mais 9. 40 mais 9, nasce o número 49. Eu também posso dizer que eu tenho 4 dezenas e 9 unidades, que é a mesma coisa, 49. Agora, observe aqui o número 578. O 5 está na centena, então ele vale 500. Já vamos escrever ele aqui. 500. Mais o número que está na dezena. O número que está na dezena é o 7. Então, 7 na dezena, e se o 7 está na dezena, o 7 ele vale 70. Mais o 8 que está na unidade, que vai valer 8 mesmo. O único que não muda, assim, os valores, né, é o que fica na unidade. Então, 578 está decomposto o nosso número. Eu posso também decompor esse número falando que eu tenho 5 centenas mais 7 dezenas mais 8 unidades, que é a mesma coisa que 578. Quadro de valor, ele pode também indicar classes e as ordens que compõem a escrita de um número. Então, perceba bem, quando eu tenho um número com 3 ordens, eu tenho a primeira classe deles, que é chamada de unidade simples. E aí, na primeira ordem, eu vou ter a unidade, na segunda ordem, a dezena, na terceira ordem, a centena. Até aqui, nenhuma novidade, né, pra gente. Observe os números representados no quadro de valor de lugar e complete. Olha lá, primeira classe. Eu tenho um número aqui que tem 3 ordens das unidades simples. A terceira ordem é a ordem da centena, e aqui eu tenho 6. A segunda ordem é a ordem da dezena, aqui eu tenho 3. E a primeira ordem é a ordem da unidade, e eu tenho o número 4. Então, que número será que formou aqui, ó? 6 na centena. Eu já sei que é o número 600, porque a centena eu conto de 100 em 100. Na dezena eu tenho o número 3, então eu já sei que é o 30, porque na dezena eu conto de 10 em 10. E na unidade eu tenho 4, que é 4 mesmo, que eu conto de 1 em 1. Então, aqui eu tenho o número 634. Aqui está pedindo para você fazer a escrita por extenso. Então, você vai escrever usando letras. 6. Centos, eu sempre brinco com cento é com C, porque 100 é com C. E cento vem da palavra 100. 600. E tem que pôr o E, tem que pôr o E. E 30. E 4. Tem que pôr o E, tem que pôr o E. E 4. Lembrando que sempre que eu uso o que, eu tenho que usar o U junto. 4.
4. Pronto. Agora, os outros, você vai fazer a mesma coisa. Tudo bem? E aí é só responder, ó. Ah, esqueci. E a decomposição? 600 mais 30 mais 4. Tá feita a decomposição. Em alguns exercícios pode perguntar quantas ordens tem o número. Então, este número aqui tem 1, 2, 3 ordens. E quantas classes tem? Uma classe só, tá? Porque é formado só pelas unidades simples. Agora, aqui nós vamos trabalhar as adições. Efetue as adições completando cada quadro de valor. Então, eu tenho o número aqui 232 mais 425. Então, eu vou efetuar essa adição, somando as duas parcelas para descobrir o total. Unidade primeiro, eu sempre começo a continha pela unidade. 2 mais 5, 7. Depois eu vou resolver a dezena. Eu sei que aqui o 3 não vale 3, ele vale 30, mas para facilitar eu considero como sendo 3 na hora de somar. E o 2 aqui não vale 2, vale 20, mas para facilitar eu considero valendo 2 na hora de somar, só para facilitar. Então, dezena, 3 mais 2, 5, que na verdade é 30 mais 20. Vai dar o quê? 50. E aí, como tá na dezena, eu coloco só o número 5, que eu já sei que já vale 50. Centena. O 2 aqui, ó, vale 200, mas eu considero na hora de somar como sendo 2, que é para facilitar o cálculo. E o 4 vale 400, mas eu considero como 4 para, na hora de somar, facilitar o cálculo. Então, 2 mais 4, 6, que na verdade eu estou fazendo a conta aqui. 200 mais 400, que vai dar 600. Então, essa adição aqui deu 657. Agora, eu deixo para você fazer aí na sua casa todas essas outras continhas aqui. Ah, vamos fazer mais essa daqui, que são 3 parcelas, ó. Não muda nada, é a mesma coisa. Primeiro eu resolvo a unidade. 4 mais 3, 7. 7 com mais 0, 7. 4 com mais 5, 9. Com mais 0, 9. E lembra que aqui eu tô na dezena, né? Então, eu sei que não vale 4, vale 40. Não vale 5, vale 50. Então, é 40 mais 50 que vai dar 90. E na centena, 4 mais 2 mais 1. Então, 400 mais 200 mais 100. Então, 4 mais 2, 6. Com mais 1, 7. Então, aqui eu tenho um total de 797. Uma continha com 3 parcelas, aonde eu achei uma soma de 797. Agora sim, eu deixo as demais continhas para você fazer na sua casa. Esta daqui é uma historinha matemática. De acordo com a situação apresentada, complete cada espaço do texto com um dos números escritos nos retângulos. Os números não podem ser repetidos. Então, você tem 20, o 2, 2003, R$900, 450, 690, o número 3 e 1990. E aqui a historinha. Mariana tem mais irmãs do que irmãos. São, pananã, que é para você completar quantas irmãs que ela tem. E, pananã, quantos irmãos que ela tem. O irmão mais velho nasceu em, você vai procurar aqui, ó, qual que é o número que pode ser a data de nascimento desse irmão mais velho. E o mais novo nasceu em, a mesma coisa, você vai procurar aqui qual pode ser a data do nascimento desse irmãozinho. E assim por diante. Aqui eu tenho um probleminha.
Paula pensou no número 346 e adicionou a ele o seu sucessor. Qual é o resultado obtido? Então, você vai fazer o cálculo 346 mais o sucessor, que vem depois do 346. É o 347. Então, você vai somar 346 mais 347 e vai descobrir o resultado obtido. Outro probleminha aqui. No pátio da escola havia 55 alunos. Chegaram mais 23. Quantos alunos ficaram ao todo no pátio da escola? Então, é só fazer 55 mais 23 e você vai descobrir quantos alunos ficaram ali no pátio da escola. Tá joia? E você, na sua casa, vai realizar a continha na hora de fazer a atividade. A cantina de uma escola vendeu 159 sanduíches de frango, 153 sanduíches de queijo e 202 sanduíches de atum. Quantos sanduíches a cantina vendeu no total? Então, você vai fazer a continha aqui na linguagem matemática. Ó. Ficou feio o número. 159. É importante colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Na hora de somar. Sanduíche de frango. Mais 135 sanduíches de queijo. E mais 202 sanduíches de atum. Então, perceba aqui, ó, coloquei unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Agora, eu posso fazer a continha de adição. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho o conceito de subtração. E a subtração está ligada à ideia de completar, comparar, retirar. Observe aqui no material dourado, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Então, eu tenho 65, o número representado pelo material dourado. Nesse conjunto, encontramos o número 65. Queremos subtrair, queremos retirar de 65 o número 32. Como é que a gente vai fazer isso? Então, nós vamos retirar 32. 10, 20, 30. E 1 e 2. Então, nós retiramos 32. Retirando 32, quanto que sobrou? 10, 20, 30, e 1, e 2, e 3. Sobraram 33. Observe do outro lado aqui os exercícios. Eu tenho 357 e vou subtrair, vou tirar 124. Lembrando que eu só posso retirar daquilo que eu tenho, tá? Então, o número de cima você tem que observar se é maior do que o de baixo. Então, o primeiro número aqui no caso tem que ser maior do que o segundo. Então, eu tenho 357. 100, 200, 300. 10, 20, 30, 40, 50. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho aqui 357. Desses 357, eu vou tirar 124. Então, vamos lá. Tira 100, tira 20. E tira 4. 1, 2, 3, 4. Quanto que sobrou? 233. Você vai colocar o resultado aqui. 220, perdão, e... Não, 230, olhei errado, e 3. Isso. Então, 233.
O próximo aqui, vamos fazer as contas também. 400 tira 200. Então, 100, 200, 300, 400. Dos 400 que eu tenho, eu vou tirar 200. 100, 200. Quanto sobrou? 200. A metade, né? Agora, o próximo aqui. 390, eu vou tirar 180. 100, 200, 300. O 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, realmente, eu tenho aqui 390. E vou tirar 180. Então, vamos lá, vou tirar 100. E do outro lado, eu vou tirar 80. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Quanto vai me sobrar? 100 mais 100, 200. Com mais 10, 210. Ok. Aqui eu tenho o quadro da subtração. Lembrando que o número maior de cima é o minuendo, o menor, o de baixo, é o subtraindo. E o resultado que eu consigo eu chamo de resto ou diferença. Aqui você tem algumas operações para efetuar. Então, 380 tira 100. Começa pela unidade sempre. Então, 0 tira 0, 0. 8 tira 0, 8. 3 tira 1, 3. Você vai tirar 1, vão sobrar 2. 280. Vamos fazer a próxima aqui, ó. 970 tira 850. 0 tira 0, 0. 7 tira 5, sobram 2. E o 9 tira 8, sobram 1. Então, o resto ou a diferença, 120. Desse lado, calcule as operações indicadas e depois pinte os resultados nas cores indicadas. Então, 950 tira 100, eu vou pintar o resultado de amarelo. 950 tira 100, vai sobrar 850. Então, você vai pintar aqui, ó, 850 de amarelo. E assim por diante, observando aqui as cores da setinha. Vamos para os probleminhas agora. Em uma subtração, o minuendo é 99. Então, fica em cima. E o subtraindo é 27. Fique embaixo. Qual é a diferença? A diferença é uma continha de subtração. Então, 99 tira 27. 9 tira 7, sobram 2. 9 tira 2, sobram 7. Então, a diferença é 72. Pedro possuía R$980 e gastou 120 em uma sorveteria. Quantos reais Pedro ficou? Então, se o Pedro gastou, vai diminuir o dinheiro dele. É só eu tirar 980, tira 120. 0 tira 0, fica 0. 8 tira 2, sobram 6. E 9 tira 1, sobram 8. Então, para o Pedro, sobrou aí o troco, né, de 860. O livro que Tiago está lendo tem 452 páginas. Ele já leu 132 páginas. Quantas páginas ainda faltam para Tiago terminar a leitura desse livro? Então, eu tenho que tirar 452, que é o total de páginas do livro, menos o total de páginas que o Tiago já leu, 132. 2 tira 2, 0. 5 tira 3, sobram 2. 4 tira 1, sobram 3. Então, ainda faltam 320 páginas para o Tiago terminar a leitura do livro. Leia o que Maria comprou. Maria comprou um caderno que custou R$13 e uma caneta que custou R$6. Ela pagou com uma nota de R$20. Quanto ela recebeu de troco? Então, primeiro eu preciso fazer uma continha de adição
somando tudo que a Maria comprou. Preciso saber quanto que ela gastou. Então, eu vou fazer 13 mais, que vai dar 19. Aí, eu quero saber quanto que ela recebeu de troco. Então, é só eu pegar os R$ 20 que ela pagou, tirar 19. Observe nessa continha aqui, vamos olhar unidade e dezena. O 2 é maior do que o 1 na dezena, então dá para eu fazer a conta. O 0 é menor do que 9, então eu já descubro por aí que não tem como eu tirar 0 de 9, né? Eu não tenho nada, como é que eu vou tirar 9? Eu não tenho nenhum chiclete, como é que eu vou tirar 9 chicletes do nenhum que eu tenho? Então, eu vou ter que pedir emprestado para o 2, aqui que está na dezena, que eu sei que ele vale 20. Ele vai emprestar 10 para o 0. Então, 10 mais 0, o 10 vai ficar valendo, o 0 vai ficar valendo 10. Eu coloco 1 aqui e transformo o 0 em 10, porque o 20 emprestou 10 para o 0. O 20 que emprestou 10, ele vai diminuir de valor. Então, 20 tira 10, ele vai ficar valendo 10 também. E aqui eu só coloco o número 1 aqui na dezena, porque eu sei que quem está na dezena vale 10. Aí eu posso fazer a conta. 10 tira 9, sobram 1. 1 tira 1 na dezena, sobrou nada. Então, a Maria vai receber R$ 1 de troco. O Museu Nacional se localiza dentro de um dos mais belos lugares da cidade do Rio de Janeiro, a Quinta da Boa Vista. Lá também se encontra o nosso Jardim Zoológico, né? Isso é do Rio de Janeiro. Os organizadores de uma exposição registraram em um gráfico o número de pessoas que visitaram o museu nas 2 primeiras semanas de janeiro de 2018. Este gráfico que nós vamos estudar agora chama-se pictograma, que quer dizer desenho figurativo. Os símbolos são usados para representar as quantidades. Então, observe aqui, eu tenho a primeira semana e a segunda semana. O número de pessoas que visitaram o museu nas 2 primeiras semanas de janeiro de 2018. Observe aqui que no pictograma, no gráfico de pictograma, eu tenho figuras que equivalem à quantidade. Tá? Então, cada bonequinho desse aqui equivale a 20 pessoas. Então, na primeira semana, visitaram 20 pessoas, mais 20 pessoas, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20. Então, vamos somar aqui para ver quanto que dá. 20 mais 20, 40, com mais 20, 60, com mais 20, 80, com mais 20, 100, com mais 20, 120, com mais 20, 140. Eu vou marcar aqui do ladinho para eu não esquecer, ó. 140 pessoas na primeira semana. E na segunda, 20 mais 20, 40. Com mais 20, 60, com mais 20, 80, com mais 20, 100, com mais 20, 120, com mais 20, 140, com mais 20, 160, com mais 20, 180, com mais 20, 200, com mais 20, 220. Então, na segunda semana, foram 220 visitantes lá no museu. E aqui você tem um exercício. Letra A. Quantas pessoas foram ao museu na primeira semana? E na segunda semana? Em que semana o museu recebeu mais visitantes? Ao todo, quantas pessoas visitaram o museu nas 2 primeiras semanas de janeiro? Então, se eu quero saber ao todo, eu tenho que somar, né? 140 mais 120 e descobrir quanto que vai dar. Outro gráfico com pictograma, só que dessa vez usando dinossauro. 3 amigos ficaram animados com a ala dos dinossauros que viram no museu. Por isso, começaram a colecionar miniaturas de dinossauro. Eles registraram o número de miniaturas de cada um no pictograma apresentado abaixo. Então, vamos lá, quantidade de miniaturas de dinossauro colecionada. Eu tenho o nome de cada criança, o Carlos, o André e o Rafael. E cada dinossauro, olha que importante observação, ó, cada dinossauro corresponde a 4 miniaturas de dinossauro. Então, o Carlos tem 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Cada dinossauro vale 4.
4 mais 4, 8. Com mais 4, 12. Com mais 4, 16. Com mais 4, 20. Então, o Carlos tem 20 dinossaurinhos. O André, 4 mais 4, 8. Com mais 4, 12. Com mais 4, 16. O André tem 16. E o Rafael, 4 mais 4, 8. Com mais 4, 12. Com mais 4, 16. Com mais 4, 20. Com mais 4, 24. Então, o Rafael tem 24 dinossauros. Agora, você vai responder. Qual dos meninos possui mais miniaturas? Qual dos meninos possui 20 miniaturas? Quantas miniaturas o Rafael possui? E para finalizar aqui, um probleminha, né? Utilizando uma tabela. Complete a tabela de pontos obtidos por uma turma que jogou mini futebol. Aqui você tem o nome dos jogadores, a primeira rodada, o valor de pontos, a segunda rodada, o valor de pontos e o total de pontos. Então, vamos descobrir quantos pontos o Fábio fez no total. 13 na primeira e 20 na segunda. 13 mais 20 dá um total de 33. E aí, você vai completar aqui a tabela ao lado. Opa! O William, 11 mais 21. 11 mais 21 vão dar 32. O José, 10 mais 22. Vão dar também 32. Perceba que o William e o José, por enquanto, estão empatados. E o Sandro, 2 mais 20. O Sandro fez 22. E aí você vai responder. Quantos pontos marcou José? Quantos pontos marcou Fábio? Quem ganhou o jogo? Quantos pontos os alunos marcaram junto? Então, na letra C, eu vou ter que fazer uma continha de adição, somando todos os pontos. 33 mais 32 mais 32 mais 22, para descobrir quantos pontos que eles marcaram juntos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima!